Desenhos que previram o ataque às Torres Gêmeas. Existem desenhos de que nos mostrou de uma forma bem inocente sobre o ataque às Torres Gêmeas. Esses desenhos conseguiram prever meses antes, até anos antes. Como, por exemplo, Os Simpsons. Em um episódio de Uma Forma Subliminar, uma revista que a Lisa está segurando, está escrito Nova York, as Torres Gêmeas atrás, que formariam o número 11, e o mês 9, formando assim Nova York 11 de setembro. Bus Company's Special Super Sitter Fair? 9 bucks! Esse episódio é de 1997, ou seja, 4 anos antes. Em outro episódio, podemos ver um quadro das Torres Gêmeas pegando fogo. E esse episódio é de 1993. No desenho, Johnny Bravo também aparece. O desenho passou 5 meses antes da tragédia. O homem que veio de um universo paralelo. Em julho de 1954, no aeroporto de Tóquio, um homem vindo da Europa surgiu com um passaporte cujo nome do país era Taured. Só que esse país não existe. Segundo esse homem, Taured ficava no continente. Ele apresentou seu passaporte e disse que essa era sua terceira viagem para o Japão naquele ano. O mais bizarro é que o passaporte confirmava a história dele. Porém, não existia dados dele em lugar nenhum. E então deram um mapa mundi para ele identificar onde ficaria esse tal país Taured. E então o homem ficou super chocado. Ele disse que o país dele ficava entre a Espanha e a França, porém muito maior. Que na verdade seria onde fica Andorra. O homem disse que o país foi fundado há mais de 1000 anos. Então ele foi colocado em uma sala separada do aeroporto, jantou e foi dormir. Porém, na manhã seguinte, o homem sumiu misteriosamente. Teóricos afirmam que ele veio de um universo paralelo. A teoria de que Violeta não é filha biológica do Senhor Incrível. E durante o filme todo nos dá várias pistas sobre essa teoria. Para começar, a Violeta tem cabelos escuros e não tem nada a ver com seu pai e com a sua mãe. E existe uma teoria que diz que os Senhores Incríveis foram feitos em laboratório com um experimento. Então quer dizer que a Violeta não tem avós e nem parente para herdar os cabelos pretos. Sem contar que ela tem um jeito bem diferente do Zezé e do Flash. A teoria afirma que Violeta é filho do Zé, o melhor amigo da Helena. O casamento do Senhor e da Senhora Incrível sempre foi muito conturbado e cheio de brigas. Então logo no começo do casamento, Helena tem atraído o Senhor Incrível com o Zé. Lembrando que o Zé tem bastante traço que parece com a Violeta. Em uma cena, Helena liga para o Zé e diz que não vê ele há 15 anos, que bate exatamente com a idade da Violeta. Ela diz que ele deve um favor enorme para ela. Pode ser porque ele nunca quis cuidar da filha. E por serem melhores amigos, ele não compareceu no casamento da Helena com o Senhor Incrível. A teoria de que existe uma seita que mata artistas em Hollywood. Acredita-se que existe um grupo chamado Hollywood Star Walkers. Eles seriam uma seita perigosa que está agindo na indústria da música e do cinema. Eles são responsáveis por matar artistas a mando de estúdios e produtores. A teoria veio à tona na mídia depois que o vencedor do Globo de Ouro, Randy Quaid, afirmou ter sido ameaçado por essa seita. Ele revelou que essa seita foram os responsáveis pela morte de Heath Ledger, Michael Jackson, Chris Penn, Paul Walker, dentre vários outros artistas. E eles ainda teriam na mira Mel Gibson, Britney Spears e Lindsay Lohan, dentre outros. Os produtores de Hollywood estariam cansados de pagar somas exorbitantes a seus artistas. E então teriam contratado os Walkers para remover os VIPs. Assim eles ficariam incógnitos e não teriam mais que desembolsar milhões de dólares. Aconteceu uma falha na Matrix em Now United. Em um vídeo onde a produção está arrumando os integrantes no palco, acontece uma falha na Matrix muito bizarra. No vídeo podemos ver que ele se assusta com a interferência que dá no som. E simplesmente o Noah vira o Josh. Reparem que é claramente o Noah do lado da Shivani. E assim que ele passa atrás da Shivani, ele vira o Josh. Olha só que bizarro. O Noah e de repente ele vira o Josh. E aí? Uma falha na... A Maldição de Tutankhamon. Em 4 de novembro de 1922, o arqueólogo Howard Carter e George Heppert acharam a tumba do faraó Tutankhamon. E então eles resolveram abrir a tumba. E eles ignoraram completamente um recado que estava escrito na porta da tumba, que dizia: malditos sejam os que perturbam os restos do faraó. Quem romper o selo desta tumba encontrará a morte por uma doença que nenhum médico pode diagnosticar.
5 meses depois que a tumba foi aberta, George morreu após uma picada de um mosquito, que deu infecção, lhe causando febre e levando até a morte. Depois de sua morte, seu irmão também acabou morrendo de infecção no sangue. Sam Bruce Egan recebeu uma mão mumificada, com uma pulseira escrita: "Amaldiçoado seja aquele que moveu meu corpo". Após isso, a casa dele pegou fogo misteriosamente. Ele reconstruiu e depois de 1 ano a casa foi inteira inundada. Outras 13 pessoas que ajudaram a abrir a tumba morreram de forma trágica, por conta da maldição de Tutankhamon. A teoria de que o Walt Disney está congelado. Walt Disney é o criador do maravilhoso mundo de Disney. Ele morreu de câncer de pulmão em 15 de dezembro de 1966. Pouco antes de morrer, ele teria pedido para que seu corpo fosse congelado criogenicamente. Algumas pessoas mais próximas dele disseram que ele doou uma quantia de dinheiro para o experimento. Ele seria a primeira pessoa a participar dessa experiência. Ele tinha a esperança de que um dia a medicina descobrisse a cura do câncer. E assim, em seguida, ele poderia ser revivido e curado da doença. A teoria afirma que o corpo dele está guardado embaixo da atração Piratas do Caribe no parque da Disney, lá em Orlando. E o filme Frozen foi uma jogada de marketing para esconder tudo isso, pois Frozen significa congelado. E quando escrevia Frozen no Google, aparecia essa teoria. E depois do lançamento do filme, ao pesquisar Frozen no Google, aparece o filme, tirando totalmente o foco dessa teoria. Segredos ocultos em Shrek Parte 2. Alguns personagens da Disney sempre aparecem em Shrek de uma forma subliminar que você não perceba muito bem. Em Shrek 2, por alguns segundos, aparece Ariel de A Pequena Sereia. E na fábrica da Fada Madrinha, 2 trabalhadores se transformam no castiçal e no relógio de A Bela e a Fera. E no primeiro filme de Shrek, a Fiona faz um algodão doce de teia de aranha para o Shrek e ainda sai lambendo os dedos. Isso já nos dizia antes mesmo de sabermos que a Fiona tinha uma parte ogro. E algo muito similar acontece com o pai da Fiona. Pois antes mesmo do seu pai se transformar em sapo, no quarto dele aparece um quadro, onde ele está em cima de um lago de sapos. E quando ele chega no bar, um sapo diz que já conhece ele de algum lugar. Isso quer dizer que ele já estava destinado a se transformar em um sapo. E por último, em uma cena, podemos ver uma família de urso enjaulada pelo Lord Farquaad. E depois eles voltam a aparecer chorando sem a mãe. E então a mãe aparece como um tapete no castelo do Lord Farquaad. Reparem no lacinho que está na cabeça dela. O viajante do tempo do Instagram. Uma bizarra conta do Instagram tem chamado a atenção nesses últimos dias. O homem conhecido como Zen fez uma publicação no dia 21 de abril de 2015, há 6 anos atrás. Nessa publicação, ele nos contou tudo o que iria acontecer até 2021. O mais bizarro é a legenda da publicação, que está escrito que ele não confia no sistema. Nessa publicação de 6 anos atrás, ele nos avisou sobre o coronavírus, sobre o homem que morreu asfixiado por um policial, sobre o México, sobre várias outras coisas, dizendo que o fim do mundo está próximo. E ainda a frase "não consigo respirar". E para finalizar o vídeo, uma imagem de uma pasta, dizendo que todas essas informações são ultra secretas. Mas como ele soube de todas as coisas que iriam acontecer há 6 anos depois? Muitas pessoas acreditam que ele realmente é um viajante do tempo que tentou nos avisar. O ET de Varginha ainda está vivo e escondido em uma cidade do Brasil. A aparição desse alienígena aconteceu em 20 de janeiro de 1996, na cidade de Varginha, em Minas Gerais. 3 meninas que passavam por um terreno baldio afirmaram ter visto um alienígena. Logo depois, o exército foi até o local e pegou o alienígena. E levaram ele para uma universidade chamada Unicamp, em Campinas, que inclusive é a cidade que eu moro. Pessoas afirmam que tem um laboratório subterrâneo nessa faculdade, onde todos os alienígenas encontrados são levados para lá para fazer estudo. O mais bizarro é que quem estuda nessa faculdade diz que o exército tá sempre por lá, para proteger o tal laboratório subterrâneo. E o mais louco é que essa faculdade vista de cima parece muito uma nave espacial, sem contar que ela é super iluminada. Essa faculdade é conhecida como a Área 51 brasileira, pois todo tipo de criatura estranha está lá, como por exemplo o chupacabra. Fatos curiosos que se eu não te contasse você jamais saberia. A sua língua possui uma impressão digital assim como seus dedos. O mel é o único alimento que não apodrece. Se ficarem de cabeça para baixo, os tubarões entram numa espécie de coma. Existem 5 espécies de cobras voadoras. As vacas conseguem subir escadas, mas não conseguem descer. É impossível criar uma pasta com o nome com no Windows. Um lápis pode escrever uma linha reta de até 56 quilômetros. Os homens têm mais chances
de serem atingidos por raios do que as mulheres. Existe uma bactéria que vive no gel de cabelo. Os gatos não sentem o gosto de doce. Existe uma fobia chamada anatidaefobia, de gente que tem medo de ser observado e perseguido por patos.